depois depois principalmente da Revolução Industrial, tudo ficou compartimentado, viu? Compartimentado, né? E, só que a gente não é assim, a gente é sistêmico. Então eu acho que esse tipo, por exemplo, o nosso podcast usa isso, né? Como, né? No caso do seu também, né? Você não é uma pessoa que gosta de ciência só, não é uma pessoa que gosta de, né? Então, né? Tudo junto e misturado, né? E aí, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio de Mulheres Cujo Trabalho Você Precisa Conhecer, e hoje, de fato, no plural. A gente vai falar com não uma, não duas, mas 3 mulheres maravilhosas. Elas são as hosts do podcast Brincando em Serviço, que é um podcast sobre reflexões da vida e que é muito interessante. Sempre termina os episódios com questionamentos, com reflexões. Já tive vontade de chorar ouvindo, é muito, muito legal. E a gente vai conhecer um pouco mais delas, do podcast. A Bianca eu conheço há muito tempo, nós trabalhamos juntas muitos anos atrás e ficamos amicíssimas, somos muito amigas, mora no meu coração. Bianca é poesia em forma de pessoa e eu não tenho como explicar isso pra vocês, mas quando vocês ouvirem ela falando, vocês vão entender o que eu quero dizer. Fabiana também já conheço há algum tempo por conta da Bianca. E também é uma pessoa maravilhosa, com uma mente extremamente criativa e muito interessante. A Ju eu conheci recentemente por conta do podcast, mas, gente, de verdade, só de você chegar perto dela, você já sente assim que ela tem uma vibe muito gostosa, uma pessoa muito divertida e muito gostosa de conversar e de estar perto. Eu espero que vocês gostem. Se você não é inscrito, lembre-se de se inscrever. Temos vídeos toda segunda e quinta. Segunda-feira, vídeos de dicas. Quinta-feira, entrevistas maravilhosas. E se você já é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo, ok? Então vamos lá. Estou aqui com as gatinhas do podcast Brincando em Serviço, cujo link para vocês escutarem vai estar na descrição do vídeo. E a gente vai conversar um pouco sobre o podcast e sobre outras coisas. Bom, se apresentem para quem não conhece vocês. Oi, eu sou a Bianca Nóbrega. Assim, eu tenho que falar alguma coisa mais? O que você quiser. Eu sou a Bianca Nóbrega. Eu sou Juliana Giamboni. Eu sou Fabiana Santa. Do Paulo. Ela é um trocadilho, gente. Ela nasceu com esse trocadilho porque o nome dela pede por isso. Vocês não têm, tipo, depois que todo mundo fala, vocês falam, nós somos! Vamos! E nós somos os Brincando em Serviço! Vamos de novo. Vamos. E nós somos Brincando em Serviço! Conte pra mim como que surgiu a ideia do podcast, como é que vocês chegaram onde vocês estão agora com ele. Conversando, né? Sim, Conversando. muito A café. muito café, muito bolo, gente sempre teve muita assim, coxinha, muito pão de queijo, muita torta. sentar, conversar e falar coisas da vida. E a gente. Normalmente era mais assim, conversa eu, a Fabiana, e acho que a Fabiana e Bianca. Mas né? assim, De vez em quando, né? Teve uns momentos. mas estávamos nós 3 num momento assim, vamos fazer alguma coisa, vamos movimentar um pouco a vida e parece que quando já engasgou tudo que a gente tem para falar, vamos fazer um podcast, vamos falar? Vamos começar a gravar nossas conversas, né? Compartilhar. Já aproveitando falar do meu secundário, né, que é o asterisco, eu estava temporariamente na Def House, que é o estúdio onde a gente faz as gravações, né? E aí eu ficava lá. Acho que essa característica ajudou um pouco, né? Aí a Juliana ia lá porque eu estava fazendo um logo, que ela é taróloga, depois ela vai contar sobre isso. E eu estava fazendo um logo para ela, e aí a gente conversava muito, né? Sobre as questões várias que a gente estava passando. Aí a Bianca, porque a gente também, na asterisco, tem parte de revisão de texto, parte, né, Revisão! crítica literária, que chama, né? Leitura crítica. Leitura crítica.
fora a questão de português, né? E aí ela também ia lá e a gente conversava, né? Então eu acho que comecei a perceber, assim, que as nossas conversas podia dar um podcast. Brincando, né? Brincando, na verdade, a gente falou isso, né? E o Brincando em Serviço surgiu bem depois, na verdade, né? Mas aí eu lembro que a gente conversou e falou assim, vamos fazer um podcast, né? Daí, sabe aquelas, vamos. Na verdade, teve uma vez que eu fui lá e a Ju também. Ficamos conversando, E daí, sabe, mas assim, não, acho que nenhuma das três achava que ia mesmo, né? Marcamos um dia. Vamos fazer uma gravação só pra ver o que E a gente se apaixonou, viciou. Queremos mais. E o nome veio como? Sugerindo várias, né? A gente tava no começo com licença poética, né? Ficou um tempinho a gente namorando esse nome, achando que a gente queria ter licença poética pra poder falar as besteiras que a gente sempre fala. E aí a gente falou assim, não, acho que talvez não fique tão interessante esse, vamos ver um outro. Daí a gente começou a fazer várias sugestões, né? Aí surgiu o Brincando em Serviço. Aí, eu gostei. Então, e tem tudo a ver mesmo com o que a gente faz, né? Vocês estavam brincando e estavam em serviço. Estava em serviço, né? Você não deixou eu ligar pra brincar com você. Tem gente que leva a sério Brincando em Serviço, Não muito, né? Como que funciona a gravação de um podcast? Nessa questão de conteúdo e de roteiro, etc e tal, a gente faz muito seguindo o nosso feeling, assim. Então a gente talvez não teria muito, né, o que dizer. O que eu diria é que se você sente que o feeling vai bem, né, a experiência nossa é que é muito legal fazer assim, né? Porque a gente também já tem uma conexão, né? A gente pensa muito parecido. Não pensa parecido, mas a gente tem afinidades, né? Sim. Então isso funciona bem. Agora eu sei de gente que tem roteiro, né? Mesmo, que segue. Com tema, né? A gente teve um só que a gente levou. Um tema que ficou legal no final, mas a gente deu uma travada, assim. A gravação em si não foi tão divertida, né? E a gente preza pela diversão, acima de tudo, né? E aí a gente falou, então não queremos mais assim. Vamos brincar assim, não. Mas o que eu diria como dica mesmo é você cuidar muito do som. Sim. Porque eu sou uma que eu às vezes vou, deixa eu ver esse podcast. A hora que eu vejo aquele som esquisito, eu passo pra frente, né? Então, tomar muito cuidado com o som, né? Que é aonde você grava. A qualidade, né? O microfone, talvez, que você grava, né? E às vezes com coisa muito simples você consegue, né? É só tomar alguns cuidados mesmo, né? Que bom que você já tinha um estúdio. Isso foi o que a gente precisava, né? Porque talvez se fosse de outra forma não sairia. Fabiana, você é jornalista, fotógrafa e poeta. E palhaça. Como é que se deram todas essas coisas na sua vida? Como é que elas surgiram? E como que elas se interrelacionam hoje em dia ou elas não se interrelacionam? Não, sim, super se interrelacionam. Eu diria que a poesia foi a primeira coisa, né? Porque eu escrevia poesia na minha adolescência, sempre gostei de escrever poesia. A poesia sempre foi uma fuga, né? Sempre foi uma ajuda, sempre foi um amigo que não estava naquele momento, né? Então eu acho que a poesia sempre me ajudou. E aí eu descobri que não só a poesia, mas a arte como um todo, né, seria uma coisa muito importante na minha vida, né? Não saberia direito como ela ia se dar, mas eu sabia que a arte ia ser algo importante na minha vida. Aí fui crescendo e por gostar de escrever, né, gostava de ler algumas coisas e tal, e aí pensei em fazer jornalismo. E porque eu também sempre me gostei de me comunicar, né? Tanto ser quem ouve como quem fala, né? Então, eu não me vejo mais hoje, talvez, como jornalista mesmo, mas como comunicadora, sim, né?
E aí, a palhaça, na verdade, ela sempre foi a brincadeira, né? Esse humor, Na própria poesia, né? Na própria A brincadeira poesia, com a linguagem. sempre tem também, né? E aí eu fui dando mais vazão, porque fui entendendo também o quanto que é um papel importante, né? O quanto o humor é importante, né? O quanto você pode dizer muitas coisas com o humor que você não diria de outra forma, né? E o quanto que o humor prepara o outro para te ouvir. Porque daí, só um parênteses, que eu achei uma coisa muito legal, esse é o meu lado jornalista investigativo, que tem, nós temos o nervo vagal, né? O nervo vagal é responsável pelos paranauê lá, simpático, parasimpático, fuga, corre, né? Do estresse, né? Ele é responsável por dar comandos para o nosso corpo quando, né? Você só consegue aprender e estar bem em relações quando o seu nervo vagal está relaxado, né? E o humor ajuda muito nisso. Então, realmente, às vezes, para falar coisas sérias, né? Justamente para que o outro possa entender, é importante o humor, né? Então, quando eu fui vendo que o humor com esse olhar mais... E não só aquela menina que faz piada, né? Eu fui vendo o valor do humor, né? O valor desse jeito de ser, né? Aí eu fui querendo entender um pouquinho mais. E aí eu descobri o clown, né? Que até eles falam clown para diferenciar um pouco do palhaço mais tradicional. Posso estar falando um pouco de besteira aqui porque eu não tô recente essa questão. E aí eu resolvi assumir, né, essa questão de ir mesmo estudar para ser uma palhaça, né? Criar um personagem, né, que já tem nome e tudo, para poder colocar esse humor, né, essa poesia com humor a serviço das pessoas, assim, né, para poder dar um pouco de alegria e poder dizer algumas coisas que a gente tem vontade de dizer de uma forma meiga. Nesses campos todos, você tem um preferido? Você tem algum outro projeto? A parte? 4 pra você não tá bom? Vai que, né? Eu tenho... projeto eu trabalho. Eu tenho asterisco, né? Que é onde eu tento ganhar um din-din. Eu trabalho com design gráfico, né? Trabalho com foto, trabalho com vídeo, trabalho com mídias sociais. Esse tipo de material, né? E textos também, né? Textos também. Tecidos. Os vasinhos de cimento. Ela faz muita coisa. O que é isso de tecido? Esse aqui, por exemplo. Você fez camiseta? Essa intervenção na camiseta. Legal. A camiseta eu comprei na C&A. Não pode, não é patrocínio. É verdade. Que bonito. E aí eu tenho algumas coisas que eu tenho vontade de fazer, mas eu ainda não consegui. Por isso que eu tô procurando um curso pra parar de ser procrastinador. Mas eu tenho essas coisas manuais também que eu gosto, né? Então os vasinhos de cimento, uma época eu mexi com madeira. Isso tem. A Ju tem também na casa dela até hoje. Então tem também o projeto da Leonid, né, de palhaça. E de, quem sabe, escrever um livro e publicar e fazer essa ilustração. Ju, Oi. oficialmente você é jornalista, pedagoga e taróloga, certo? Bem crítico. Quem sou? Eu não tenho nada nenhuma pra te julgar. Então, assim, acho ótimo, inclusive continue. Meu pai. Falou. Como que iniciou cada uma dessas áreas? O jornalismo foi aquela pressão sair do colegial, né? Sou da época do colegial, e ter que escolher uma faculdade para fazer. E nessas de não saber o que vai fazer, o que não vai fazer, aí eu acabei indo pelo jornalismo, porque eu achava que era uma profissão que realmente ia me colocar a fazer algo que me desse mais liberdade, né? E realmente foi uma experiência bem legal, conheci tenho muitas amigas dessa época, né? Tive uma experiência de trabalhar em rádio enquanto eu estava na faculdade e foi bem legal essa época de rádio. Ali acho que foi uma das fases mais
feliz trabalhando, na verdade. Depois que eu terminei jornalismo, fui embora do Brasil, fiquei um tempo fora. Aí quando eu voltei pro Brasil, aquela coisa meio perdida, que eu vou fazer na minha vida, não sei mais o que eu faço, né? E daí nessa surgiu a oportunidade de eu entrar no colégio, trabalhar como assistente de professora de inglês para criança. E daí ali eu comecei a me encantar um pouco por aquilo, como que era estar em sala de aula com crianças. E daí eu fui fazer pedagogia, acabei ficando 10 anos nesse mesmo lugar, trabalhando. Tarô, na verdade, sempre foi uma curiosidade, né? Então eu desde nova, assim, eu gostava de ouvir as pessoas falando de tarô, eu não sabia o que era, daí eu fui uma vez em uma taróloga, e adorei tudo que ela falou e eu ficava muito curiosa de como que ele abriam as cartas, colocavam umas cartas na mesa e começavam a falar tanta coisa que fazia muito sentido. E daí quando eu morava fora do Brasil, um amigo me deu um deck de tarô e ele falou, vai estudar. Tentava, mas não entendia, não conseguia, foi um desafio bem grande, assim. Aí eu desencanei, falei, não vou, melhor só eu ir em taróloga mesmo, pagar e tá melhor assim. E daí, nesse tempo que eu estava trabalhando, dando aula, um dia eu saí, foi um dia bem estressante, assim, estava numa semana bem saco cheio de tudo. E eu resolvi que eu queria ir numa livraria, comprar um livro que eu precisava, né, ter alguma distração, só que daí eu cheguei lá e eu ficava olhando só a deck de tarô, assim, tipo, eu falei, vou comprar um tarô, né? Aí eu comprei o tarô, levei. Aí eu falei, não, agora eu vou estudar esse negócio aqui, eu vou entender. Então, todo dia, antes eu saía de casa para trabalhar, eu tirava uma carta. Só que eu não sabia. Então, daí eu olhava no livro, né, dava uma lida, daí eu ia anotando, assim, eu tenho até hoje esse caderninho, assim. Então, eu punha a data, assim, a carta que tinha saído, e eu ia escrevendo sobre aquilo. Aí, em 2020, veio a pandemia, todas aquelas coisas, eu sem trabalhar, daí eu comecei a fazer, daí eu resolvi que eu ia estudar mesmo tarô, comecei um curso. Quando eu vi, eu já estava abrindo carta para os outros, já estava levando essa vida. Aí eu tô assim agora, conciliando tarô, voltando para a sala de aula depois de um tempo, com um podcast. Se você tivesse que escolher uma dessas coisas para fazer para sempre, qual você escolheria? Hoje, acho que eu escolheria o podcast. Podcast. Muito bem. Bianca, professora de português e espanhol, certo? Revisora, mestre de literatura, projetos relacionados à escrita criativa, como criando histórias, escreve suas histórias e poemas, faz historinhas com os gatos no Instagram, além de ser mãe de gatos, claramente. Também tinha os biscoitinhos com os poemas, que eu jamais esquecerei, deliciosos biscoitos. Bianca tenta fazer, você viu aquele vídeo do Jesus? Que era Jesus, luta capoeira, faz tapioca, anda sobre o mar, professor. Mas é tudo bem relacionado, na verdade, né? De fato. Exatamente o que eu escrevi aqui. Aqui a gente enxerga uma relação, todas as coisas que você faz, mas como que você entrou na área de letras? Primeiro que ser astronauta. Primeira coisa que eu quis fazer. Jura? Assim, por muito tempo eu quis ser astronauta. Bi! Desculpa. Você podia ver o planeta Gente, Terra do jeito que eu queria ver. Revelação? Revelações aqui nessa entrevista. Eu também não sabia. Não sabia? Olha. Bi, nunca soube. Puxa vida. Vou ter que levar pra minha terapia. Ela queria viver fora do planeta Terra. Nossa, e é uma coisa que eu sempre comento, eu sempre pergunto, você sempre quis ser professora com aquele arzinho assim, tipo, é sério mesmo? Tipo, não, primeiro que ser astronauta. Olha. Queria ser astronauta. Mas, né, não sabia muito bem que envolvia uma série de exatos na área. Mas aí, né, percebi que ia ser um pouco difícil de realizar esse sonho. E aí, assim, o que eu gostava de fazer? Eu gostava de escrever, gostava de ler. Aí pensei em jornalismo. Eu acho que eu ia gostar de ser jornalista.
Daí comecei a pesquisar um pouco assim, sobre jornalismo e tal. E as minhas referências de jornalista não eram muito apaixonantes. E aí, entrei no ensino médio, eu tive um professor de literatura, professor Nilo, do Estadão. Grande Nilo, beijo, Nilo. Beijo, Onde anda, Nilo. Nilo? E assim, eu fiquei passada com a aula de literatura desse professor. Eu fiquei muito encantada, assim. Ele falava de literatura de um jeito que eu nunca tinha visto ninguém falar. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer o resto da minha vida. E aí, que faculdade que você fez? Ele falou, fiz letras. Eu falei, é isso que eu quero fazer da vida. Mas ainda tinha uma questãozinha, assim, né, do jornalismo e tal, mas esse professor foi decisivo, assim, foi decisivo. Que legal. Professor maravilhoso. Você já ouviu de algum aluno, tipo, eu quero fazer letras porque você me inspirou, ou algo assim? Nunca é tarde, né? Não, já escutei assim, do tipo, eu passei a gostar de português por causa de você. Passei a gostar de escrever. Nossa, que legal. Porque você também já deu aula em universidade, né? Então, você tá influenciando quem tá ali dentro também. E dei aula para cursos bem variados, né? Então, por exemplo, dar aula na engenharia aí. O cara gostar de português e bem numa prova de português já vai descer bastante. Com certeza. Com certeza. Embora eu não lembre depois desses elogios, Eu lembro que quando a Bianca entrou lá na escola, eu não demorei um tempo, né, pra gente se conhecer. Nem lembro como que a gente se aproximou, se conheceu. Eu acho que foi antes de eu ser sua assistente. Não tenho certeza. Na verdade, assim, eu me lembro bem, assim, era uma das suas fantasias de carnaval. Sou conhecida pelas minhas fantasias. Fantasias sensacionais, fantasias da carnaval. E aí sempre tem, né? Quando chega alguém novo, a gente fala, quem que é aquela pessoa? Quem tá chegando aí? Professora de português do Fundo 2, ela fez mestrado na USP, não sei o que lá. E aí eu ficava, cara, eu não quero nunca conversar com essa mulher, porque eu vou passar uma vergonha. Mas uma vergonha, ela vai me achar, tipo, uma aderente. E aí, no fim, estamos aqui. Estamos até hoje. Super comum. E quanta coisa, né, a gente tem em comum. Pois é. Quantas conversas. Eu não tenho medo mais, muito pelo contrário. Gosto de conversar porque me sinto... Quantas eu também, me sinto muito bem. E fica essa dica, assim, né? Porque acho que acontece muito isso, né? Sim. Da pessoa não querer se aproximar e tal, né? Por um preconceito, né? Não precisa ser algo ruim, né? Eu tava colocando ela um pedestal. E às vezes a pessoa querendo, né? Não é que ela não esteja nesse pedestal, é que eu não estava tão abaixo. Essa é a questão, né? Não faz sentido nenhum colocar ninguém no pedestal, como todo mundo, né? Os mesmos conflitos, na verdade. Bianca tem um projeto com a sua irmã, que é a Casa do Amparo Maria de Nazaré, onde vocês trabalham no auxílio de mulheres e crianças de bairros periféricos aqui de Sorocaba, mais do Aparecidinho, né? Não sei se esse número está atualizado, mas quando eu vi, vocês estavam ajudando 62 famílias e 183 crianças. Como que começou o projeto da Casa do Amparo? Eu e a minha irmã e a minha mãe sempre quisemos fazer alguma coisa que ajudasse de alguma forma, porque a gente sabe o sofrimento do mundo e a gente talvez não consiga resolver de maneira muito... lógico que a gente sempre tem a consciência assim, de que é preciso políticas públicas, é preciso ter consciência no voto, é preciso cobrar que coisas sejam feitas de forma coletiva. Sim. Mas ainda assim, muita gente fica à margem. Uhum. E aí a gente tentou, de algumas formas, assim, fazer alguma coisa. Então a gente começou, vamos fazer uns artesanatos para alguma instituição, reverter e tal. E aí, um dia, na verdade, a minha irmã sonhou. Ela sonhou justamente com uma instituição que a gente atendia criança, não sei o quê. Uma moça que a gente conheceu
comentou que tinha um grupo lá na Aparecidinha que fazia um trabalho. Que tinha um grupo lá de umas 15 crianças que eles faziam almoço e tal, não sei o que. Eu falava, vamos lá, né? Ver como é que é. E aí, conversando assim com as pessoas, a gente percebeu que tinha uma demanda muito grande de adolescentes grávidas. Aí ele falou assim, vamos tentar fazer alguma coisa nesse sentido, né? E aí eu e minha irmã, na verdade, saímos pelo bairro com uns panfletinhos assim, tal dia, reunião, quem tá, vamos participar, né, conversar. E aí foram várias, na verdade, mulheres jovens, grávidas, e aí a nossa intenção era fazer kits pro bebê. Então fazer enxovalzinho, né, para que essa criança chegasse com conforto. E eram situações de bastante vulnerabilidade em muitos sentidos. Só que daí nessa reunião a gente percebeu que tinha uma questão importantíssima da mulher. Que a gente começou pensando na criança, mas muitas daquelas meninas falavam assim, a vida acabou. Tiveram que sair da escola, não tinham emprego, ficavam à mercê da bondade do cara assumir ou não aquela criança. A família delas também não tinha condição de acolher mais um neném. Na verdade, quem está precisando de acolhimento são essas mulheres. E aí, assim, o projeto foi crescendo e essas mulheres tiveram os nenéns e não foram embora do projeto. Elas continuaram. Então eu falei assim, então esse é o projeto de mulheres e crianças. E aí foi crescendo. Quanto tempo já tem? Tem 8 anos. Bastante. Bastante tempo, né? Agora vocês têm uma Nossa, sede, anos, uma casa. Isso. Uma casa, a gente atende o bairro de Aparecidinha, mas tem muitas comunidades, né, que a gente acolhe também por conta da situação de vulnerabilidade. Sim. A gente não consegue muito falar assim, Não acabou. posso. Não Uma posso. linha ali. E recebemos muitas críticas por isso também, porque a gente não consegue, né? E vocês sempre fazem eventos também, né? Pra arrecadar as coisas. Agora no Natal sempre tem o de Sacolinha, apadrinhar, né? Uma isso, criança. Mas eu Tem lembro Dia que das sempre tem, né? Crianças, tem Páscoa, Dia das Mães, né? A gente não faz Dia dos Pais, porque a Sim. gente só tem mulheres. Mas tem o Dia das Mães, que é um dia muito especial também pra gente. Tem o Dia da Mulher, que a gente faz. Então tem vários eventos ao longo do ano. E a gente também faz, a cada 15 dias, encontros com as mulheres, em que a gente... eu que fico com essas mulheres, né? De fazer um acolhimento e tal, um trabalho de empoderamento mesmo. Sim. E aí tem a Beatriz, que é com um grupo de crianças, a Cassimira também, ó, pessoa que trabalha, atua com a gente, é fundadora junto com a gente, com outro grupo de crianças e tal. Tem contação de história. Legal. Bem gostosinho. Muito lindo. Se alguém que estiver assistindo o vídeo quiser ajudar a Casa do Amparo, de que forma elas podem fazer isso? Pode entrar em contato com a gente pelo Facebook ou pelo Instagram, ou no meu perfil também pode. Olha. Voltando a falar do podcast com todas, qual que é a parte mais legal que vocês mais gostam em fazer um podcast? Gravar, né? Ai, a gente tá junta, conversando, tomando café, comendo bolo. O que pode dar errado, gente? Não é. Então Mas qualquer mas parte. é legal ouvir depois, quando vai pro ar. Pronto. Porque normalmente a gente escuta meses depois que a gente já gravou. Então, quando a gente escuta, desde quando É novidade. Nossa, Esqueceu, eu já né? lembro que foi conversado. Nossa, não acredito que eu falei aquilo. Ai, E a gente ri muito também quando... Ai, que vergonha, sabe? Falar, eu nem penso mais assim. Não tem que uma outra. E a Fabiana que faz a edição, e daí ela vai mandando uns pedacinhos, assim. Os a gente... spoilers. É muito legal, essa parte é boa também. E uma coisa que é legal que, no caso, as duas, né, não sabem, é que tem, né, pra quem não sabe, no final tem aquela partezinha, né, que bem rapidinho, que geralmente é uma parte muito engraçada, né? E eu escolho na hora que eu tô, né, escutando. Essa parte aqui acho que vai ser o final, né? Então pra elas é sempre surpresa. Que né? vai ser? A gente fica legal. esperando pra saber que conversa Legal. vai entrar lá. Muito bom. Qual que é a parte difícil ou chata?
Porque todo trabalho tem uma parte difícil e chata. Acho que ficou comigo. Acho que A da edição, né? Do A YouTube edição. também. É só a edição mesmo, porque ela é Trabalhosa. trabalhosa, né? Não é que é chata, é que demanda tempo, né? Daí você fala, meu, gastei tanto tempo, né? Sim. Pra só meia hora, né? Mas compensa, né? Super compensa. Nossa. Sim. No final, É. não, brilho no olhar. Dá um brilho no orgulhinho. ouvido. Dá um orgulhinho, assim. Quando vocês começaram a gravar, o primeiro episódio, assim, o segundo, qual foi o momento que deu um estalo de tipo, nossa, isso daqui é muito da hora, eu quero continuar fazendo isso muito mais? Acho que quando o primeiro foi pro ar, não foi? Deu um ânimo, né? Deu, né? Porque a gente tava gravando, É. tipo 2 meses gravando e não ia pro ar. É. Aí até um dia Porque a eu falei, gente- poxa, mas né? Falei, Porque a mas gente, e aí? a gente gravava e era super legal, porque a gente faz o que a gente gosta de fazer já, né? Sim. Então, assim, a gente ainda não tinha sentido o que era um podcast, né? Que é essa interação com as outras pessoas, né? Primeiro, acho que a gente, antes até de publicar, a gente mandou para algumas pessoas, né? Perguntando uns feedbacks, assim, né? A hora que começou a vir uns feedbacks que eram legais, a gente falou, puta, que da hora. Aí, E teve também o fato, né, curiosidade na verdade, que a gente demorou muito tempo para lançar o primeiro. Porque a gente ficava nessa, assim, a gente tá descobrindo o que é um podcast. Eu acho que tem que ser assim, ele ia lá fazia tudo diferente. a gente testou Não é, várias não é coisas, assim, né? então acho que vamos fazer. Então vamos fazer de tal jeito. Ia lá e não fazia do jeito que tinha combinado. Então acho que a gente não vai descobrir mesmo, vamos lançar, né? Descobre no caminho. Descobre no caminho. E Porque- ainda estamos, né? Nesse caminho sim. ainda, né? Porque a gente não tem experiência, primeira vez as 3, né? Uhum. E a única coisa que a gente sabe é isso, né? Que a gente quer manter essa coisa de ser muito espontâneo, de ser muito do coração, né? De levar reflexão e riso ao mesmo tempo, né? Que tenha essa pegada, né? Então, O formato, né? O que vai acontecer. como vai, aí tem dia que leva coisa pra ler, tem dia que não leva, tem dia que leva e não lê, tem dia que não leva e quer ler, procurando ler, tá dando gouzada, tem de tudo. O que vocês ainda desejam realizar em relação ao podcast? Até a vida profissional de vocês, por acaso. Patrocínio, né? Importante, legal. É sério, porque é o dia a dia real. Você é patrocinador? É. Se vocês tivessem uma dica de ouro para dar sobre podcasts. Tem que ir pra se divertir. Eu ia falar a mesma coisa, tem que fazer com Tem que fazer prazer. pra se divertir. São legais também os podcasts jornalísticos, investigativos, aquela. A casa. Da mulher. A casa abandonada. Pô, é muito massa, muito bem feito, é muito legal. Mas eu acho que esses assim que são um pouco mais espontâneos, genuínos, falam da vida, parece que é a roda de conversa que a gente tá precisando, sabe? Sim. Eu achei legal Minha porque praia. é muito comum a gente ver, tem até a zoeira, né? Do tipo, podcast, como se fosse uma conversa na mesa do bar, mas é sempre grupo masculino. Pois Raramente é. você encontra grupo feminino. Verdade. Masculino tá igual orégano, É. assim, né? Mas feminino eu acho que eu conheço 2 no máximo. Nem isso. Que seja essa coisa É. mais roda de conversa, né? Porque, claro, sei lá, se tem o Mamilos. Mamilos, eles têm Sim, sim. um foco, né? É. Mas todos que eu consigo pensar que tem mulher sempre tem não é Um essa negócio mesa de organizado. bar. Então eu achei bem legal. Eu acho que uma das coisas que a gente sentiu, né, conversando depois, ouvindo os podcasts, né, ouvindo os nossos que a gente gravou, é que primeiro que o quanto que deu uma noção do quanto a gente, o que a gente fala tem um valor, Sim, né, sim. e a gente talvez não apostasse muito nisso, né. E eu acho que isso que é o que impede muitas mulheres de fazerem esse tipo de coisa. Uhum. Por quê? Tanto é que essa foi um dilema nosso no começo. Vamos dar uma estudada num tema pra gente vir mais para dar carteirada? Não para dar carteirada, né? Mas assim, pra vir mais com mais propriedade e tal. Só que isso é o que tá cheio por aí, Sim. né? E o que faltava, talvez, que a gente sentiu, é de mostrar a vulnerabilidade.
A gente fala coisas que depois fala menos que nada. Né? Fala coisas erradas. Né? Várias vezes a gente fala, vamos dar um Google aí, porque não sabe. Né? Fala o que está sentindo, que pode ser que no outro episódio fale o contrário, porque o que estava sentindo num dia era aquilo. Né? E a gente não tem nenhuma obrigação de sentir a mesma coisa pro resto da vida. Tem alguma outra coisa que vocês querem acrescentar? Alguma coisa que eu não perguntei, vocês gostariam de falar sobre? Alguma pergunta que vocês adorariam que alguém fizesse e não te fizeram ainda? Eu acho que a gente queria que as pessoas fossem mais participativas no podcast, assim, de Comentários, no Instagram, no Instagram, de falar, né, tipo, achei legal isso, não concordo com isso que você falou, tem uma visão diferente, dá sugestões, né, tem uma dúvida, vocês comentam. Porque a gente recebe muito, na verdade, mas muito só pessoal, né? Por exemplo, mando às vezes pra Bianca, mando pra Fabiana, mando pra mim. E o que é super legal, que daí a gente sempre acaba compartilhando, né, entre a gente, daí isso dá um incentivo pra gente ir para no próximo episódio falar alguma coisa sobre isso também. Mas é que seria legal, que é público, né, essas coisas. E seria legal, né, as pessoas colocarem, participarem mais dessa forma, assim. Eu acho que quem não faz essas coisas, às vezes não lembra que, tipo, uma curtida que você dá, um comentário que você deixa, a própria quantidade de tempo que você ouve um negócio, pra quem tá produzindo, faz muita diferença. Né? A gente tem que ficar lembrando. Tem que lembrar, é verdade. Tem que lembrar. Sim, é verdade. E até assim, até quando alguém comenta alguma coisa, meio que, né, vamos dizer, discordando do que foi dito, eu acho super legal, assim, porque faz a gente refletir também. Não é uma discussão ali, faz a gente refletir sobre, nossa, eu falei aquilo realmente, mas aquilo, a pessoa tem uma outra visão. Porque a gente tenta ali, né, mas a gente meio que, de alguma forma, parece que a gente tem um pensamento meio parecido, né? Sim. E também porque a nossa proposta, né, a gente talvez poderia saber também como dizer isso, né, e talvez também conforme o podcast vai crescendo, vai chegando a mais pessoas, né, porque eu acho que a gente, pelo menos esse é o nosso desejo, de deixar as pessoas muito à vontade, né, justamente a gente não tá ali falando nenhuma verdade, não tá ali levando, né, tá sempre num debate, né, e numa constante evolução, então acho que é um ambiente muito seguro, né, para que as pessoas comentem, perguntem, falem, né. Então só não sejam tímidos. E até uma coisa assim que eu acho que bem legal, porque assim, tem pessoas que adoram ouvir podcast, que é o nosso caso, né, era uma das coisas que a gente também sempre falava, né. Eu tenho um amigo que ele fala, eu não gosto de ouvir podcast, não tem saco nenhum, né? E quando a gente fez o primeiro episódio, ele foi a primeira pessoa que eu mandei. Eu falei, eu sei que você não gosta, mas escute, né? Que eu quero a sua opinião crítica, né? E ele tá ouvindo todos agora, assim, sabe? E falei, ele escuta no rádio, isso, daí a gente foi para São Paulo dele, viu, teve um momento lá que vocês falaram tal coisa e eu queria não sei o que, sabe? Daí, tipo, fui conversando, tentando explicar para ele, né, tipo, o que tinha sido falado ali. Então, acho que isso também é muito legal, assim, né, o fato de já ter colocado essa possibilidade de uma pessoa que não gostava de ouvir, estar ouvindo, né? E um homem, e tá né? se divertindo. E um homem, porque é um podcast bastante feminino, né? Sim, é verdade. E inclusive até a esposa dele, né, minha amiga também, ela falou, nossa, eu não escutei ainda, mas eu cheguei em casa, ele tava ouvindo, ele tava rindo. E eu fiquei super curiosa. Isso a gente sabe fazer, viu? Sorriso Foi garantido. muito legal, foi muito legal. Eu geralmente ouço quando eu vou lavar o cabelo, porque demora, aí eu boto lá, é o meu momento. Vou lavar aqui, já vou ouvir, né? Tem a coisa da meditação que vocês falaram em alguns episódios, o banho pra mim também é já
Tô aqui no momento. Cheirinho gostoso, tô todos os sentidos. Um algo positivo. Muito gostoso. Nossa. Gente, obrigada. Obrigada! É, Muito legal. eu gostei muito. Espero que tenha uma longa vida. Que seja difícil de falar com vocês, porque vocês estão muito ocupadas sendo entrevistadas, sabe? Ainda bem que você pegou agora no comecinho. Vai valer milhões esse episódio. Vai valer milhões. A gente gosta. Rede de conexão, É, né? Tipo uma rede de apoio. É. Conexão aí. Tem vários easter eggs no vídeo, que se você ouvir o podcast, você vai pegar. Inclusive, né, se não ouviu, não conhece, vai lá no Spotify. Serviço. Escute nossos episódios. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a você que chegou até aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, comentem aí quais foram os momentos que vocês mais gostaram. Se vocês tiverem qualquer tipo de pensamento para compartilhar sobre a entrevista, não se acanhem, gente. Eu gosto muito quando as pessoas comentam, expõem suas ideias e tudo mais. Muito além de compartilhar coisas aqui, eu gostaria muito que o canal fosse um lugar de troca. Então, vamos trocar, tá bom? Lembrando que o link do podcast tá aqui na descrição do vídeo, caso você queira ouvir. Semana que vem a gente tem o podcast com a Bianca, a Fabiana e a Juliana. Gente, foi um vídeo assim que, olha, foi uma conversa sensacional. Mas pensa no vídeo que deu trabalho pra editar. Então eu espero que vocês assistam. Se não pelo conteúdo, que assistam pela trabalheira que foi editar esse vídeo, viu? Porque foi um vídeo muito longo e que cheio de conteúdos riquíssimos. E escolher o que ficaria e o que sairia foi doloroso, viu? Porque pensa numa conversa boa. Então eu espero vocês segunda-feira para a próxima dica e espero vocês na quinta-feira que vem para conhecer as 3 mais a fundo e de uma forma mais pessoal. Então até semana que vem. Vejo vocês.